Começa agora a reunião semanal do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, eu voto, e comigo tenho a Joana Marques Braz e voltámos a convidar o José Miguel Saraiva para esta reunião. Olá aos dois, como estão? Olá, estás bem? Eu estou bem, estás bem? Estou bem, Joana, obrigado. Muito bem, numa semana em que morreu uma das maiores figuras do nosso tempo, vamos falar de Balsemão e do seu legado, mas também temos outros temas para comentar, como o apoio do PS ao candidato António José Seguro, a lei da nacionalidade e 2 casos em que os filhos são suspeitos de agredir os progenitores. Joana, por onde é que queres começar hoje? Bem, vamos começar pela notícia de pesar que aconteceu esta semana, que soube esta semana e que aconteceu esta semana, que foi a morte de Francisco Pinto Balsemão. E eu acho que aqui temos que... Acho que é unânime aqui aos três a nota de pesar. Claro. E grande homem. E eu acho que é isso, ou seja, eu esta semana a comunicação social, seja nas mídias tradicionais, seja nas mídias não tradicionais, foi inundada de mensagens de carinho ou de lembranças ou de memórias. Aliás, as imagens, não sei se vocês viram aquela imagem de Mário Soares e Francisco Pinto Balsemão à mesa, a rir e a comer. Queria só dizer uma que o Herman pôs, muito curta, mas acho que exemplifica bem. Tanta vida, tanto mundo, tanta obra. É isso, eu acho que Francisco Pinto Balsemão é uma perda grande. Se bem que, verdadeiramente, ele nunca nos vai deixar enquanto legado que nos deixou, claro. Mas fisicamente é uma perda grande. E apesar de se calhar, politicamente, sim, nós sabemos que na não sua estás... ação política, não é propriamente os ideais que defendia, muitas vezes até, sim, eram parecidos, mas há algumas coisas que se calhar não. Mas Francisco Pinto Balsemão acho que marcou sobretudo, e era o desejo dele. Aliás, ele fez não te querendo estragar o momento adiante, mas ele faz mal. No podcast Vamos deixar o mundo melhor, que começado por ele até, e que ele faz um episódio em que é ele o entrevistado, e foi assim a última, que eu saiba, assim, a última intervenção em público em que com tempo e com ele falou verdadeiramente sobre ele e sobre a vida dele, e ele até diz que se vê aquilo que ele diz, há pessoas que se dedicam à medicina, há pessoas que se dedicam à arquitetura, eu dediquei-me ao jornalismo, portanto é assim que ele se vê, apesar de ter tido uma intervenção como político. Portanto, Francisco Pinto Balsemão foi primeiro-ministro entre janeiro de 1981 e junho de 1983. Uma altura muito complicada, não é? Exatamente, junho de 83. Logo a seguir à morte de Sá Carneiro. Exatamente, portanto ele entra porque é precisamente ministro adjunto de Sá Carneiro, e ele entra perante a desgraça que aconteceu, a tragédia de ele não queria, não é? Basicamente. Exatamente. Mas ele próprio se refere como o legado dele é no jornalismo. E eu acho que é um bom legado. E a minha nota aqui é, para mim, uma das coisas que me deixa mais, quer dizer, tirando, ou seja, não personalizando no Balsemão específico, mas personificando, abrindo para todas as figuras que, tal como ele, foram importantíssimas na construção da democracia, entristece-me que estejamos a perder os bons. Estamos a perder todos aqueles que construíram a nossa democracia, e olho para a frente e tento pensar quem é que estará aqui, quais são os líderes políticos ou as figuras que possam ser vir a ser um Balsemão e eu às tantas não me encontro, não só com Balsemão, mas também como Mário Soares, por exemplo. Isso é tão desmotivante, já não ouvir estas coisas, mas eu percebo de onde é que isso vem, portanto, mas é muito desmotivante pensar que já não há ninguém queria só dar assim. uma nota sobre Balsemão, porque fala-se, e como é óbvio, acho que sim, e bem, tem-se falado de todos os feitos e as coisas boas que ele fez. Não nos podemos esquecer que a primeira greve geral foi durante o mandato de Balsemão. Houve 3 greves jornalistas entre 1980 e 1982. Ele teve enquanto primeiro-ministro entre 81 e 83, mas já estava no governo em 80. Okay. Portanto, é interessante perceber que não foi tudo pacífico. Ou seja, houve uma revisão constitucional que tirou o Conselho da Revolução da própria Constituição, e portanto há quem diga que foi aí que realmente começou a democracia. Pronto, eu não concordo nada com isso. Acho que a democracia tem um dia muito bonito e já foi celebrado aos 50 anos do ano passado, que foi o dia 25 de Abril, mas claro que a democracia é uma construção contínua. Mas aqui o ponto é... discordava-se, ou seja, não estamos a falar de uma pessoa que não causava discórdia, estamos a falar de uma pessoa que na sua ação política também causou discórdia. Aliás, na greve geral, claro que motivada pela CGTP, um dos lemas era uma só solução, AD fora do governo, gritava-se isso nas ruas, portanto a AD na altura conduzida por ele. Portanto, eu acho que, mas aquilo que me fascina é isso mesmo, havia discórdia, mas as pessoas não iam para o antissistema. Havia discórdia, mas havia espaço para se falar da discórdia, que eu acho que é hoje o que nós não temos, líderes que se permitam a ser
discutidos e que, bora, vamos para a luta, discutam, discordem de mim, mas que a discórdia não nos faça sair da mesa e que não tentemos manipular as pessoas com narrativazinhas mediáticas para tentar que não haja esta discórdia. Zé Miguel, morreu um verdadeiro social-democrata, na tua opinião? Sim, sem dúvida, o original, não é? Número 1, as versões originais da social-democracia. Militante número 1. Sim. O que eu tenho a dizer sobre o Francisco Pinto Balsemão, a Joana já o disse aqui muito bem, e temos ouvido discursos, todos eles melhores do que aquilo que eu posso fazer aqui, sobre a vida, a obra, os feitos do Francisco Pinto Balsemão. Tem sido muito bonitas as homenagens. Sim, eu gostei particularmente da homenagem que o Francisco Pedro Balsemão, filho e CEO da empresa, fez no elogio fúnebre. Espetacular. O que eu queria dizer do Francisco Pinto Balsemão, enaltecendo obviamente a obra que fez, a criação do Expresso ainda em tempos de ditadura. Era isso que eu ia dizer, em 1973 ainda no Estado mesmo para ser um jornal antissistema, um jornal antiditadura. Reparem que ele já era deputado na altura, numa coisa que não se chamava Parlamento na altura, que era como é que era? Não me lembro bem do nome. Ele tinha um conselho que era o Conselho. Era a Assembleia Constituinte? Não. Para fazer a Constituição. Desculpa. Portanto, havia uma Assembleia, na altura o Parlamento, mas era o Parlamento do regime. Portanto, também tinha deputados e ele já era deputado na altura, tal como Marcelo Rebelo de Sousa. Ele já tinha trabalhado no Diário Popular, portanto, ele já era jornalista. Já tinha sido convocado à PIDE para falar com a PIDE durante não sei quantas horas para justificar um artigo que ele tinha escrito. Portanto, ele aguentou o Expresso 1 ano e poucos meses ainda em ditadura. Ele já tinha uma certa ação contra o próprio sistema, mas se calhar, e ele diz isto, não pensava que a ação contra o sistema fosse através de uma revolução. Mas sim mudá-lo por dentro, não é? Exatamente. É isso mesmo, ou seja, desde o início que foi um lutador também pela liberdade, quando ela não existia, de facto. E olhando para trás, quem se revê num partido como... Eu vou falar mais da parte política, a Joana já enalteceu a parte jornalística e eu secundo totalmente. Mas da parte política, foi primeiro-ministro 2 anos, após um período muito difícil da morte de Francisco Sá Carneiro, que era o primeiro-ministro. Ainda foi reeleito. As pessoas acham que ele sucedeu e aí se manteve, mas não, ele foi reeleito em 82, portanto ainda venceu umas eleições. Fez a primeira alteração à Constituição, que foi uma alteração importantíssima, a meu ver, porque consolidou, eu não vou dizer que iniciou a democracia, mas consolidou o esforço daquilo que era constituir uma democracia liberal, pluralista. Trouxe mais um recurso à democracia. Exato, de lives ocidentais, o mais parecido possível. E politicamente falando, como eu dizia, era um social-democrata dos originais, como naquela altura se concebia a social-democracia, como o Sá Carneiro também era, Marcelo Rebelo de Sousa, o Joaquim Magalhães Mota, que foi quem fundou, foram os 4 fundadores, apesar de Marcelo não estar no primeiro manifesto, mas que fundaram o PSD. E hoje olhando eu confesso-me, sou militante do PSD, toda a gente sabe isso, toda a gente me conhece. E olhando para trás e vendo quem fundou o PSD, e acreditando que o PSD se mantém fiel com as adaptações necessárias à matriz original. Achas que sim? Eu acho que sim. Okay. Obviamente com as alterações, que não estamos em 76 nem em 74. Portanto, as pessoas mudam sempre. As pessoas mudam e os tempos também e as exigências também. Tenho uma para fazer depois. Já sabia que já tinha uma grande afirmação. Nota para fazer sobre e acho bem que vou usar as palavras dos fundadores. Acho bem que contexto. Mas olhando para trás, quem é que não pode reconhecer que de facto o PSD surgiu com a melhor das intenções, com os melhores homens que à altura existiam no panorama político, jornalístico. Paulo Semão também era advogado e Sá Carneiro também. Como é que podemos olhar para trás e não ver no PSD que o PSD foi constituído por homens a sério? Portanto, não foi uma conjugação avulsa de vontades. Nasceu a partir de um programa estruturado, feitas por pessoas cultas, que eu não vou dizer, não é questão de serem de classe alta ou de classe baixa, mas é de uma classe informada, culta e com vontade de mudar. De classe alta. E temos que ser sinceros em relação a isto. Temos que ser francos. Não era classe alta, mas outros militantes originais não eram. Temos que ser francos em relação a isto. Marcelo chama-se Marcelo por causa de Marcelo Caetano. Exato. Portanto, nós temos que ser francos em relação a isto. Não, mas, ou seja, se calhar, se não tivessem nessa situação de privilégio, também não teriam conseguido. Ou seja, nós temos que pôr isso em cima da mesa. Não significa que, porque vieram numa situação de privilégio, aquilo que fizeram tenha menos valor. Mas vieram numa situação de privilégio. E o Francisco Pedro Balsemão disse mesmo: o meu pai nasceu numa família de classe alta, podia ter vivido heranças e escolheu não o fazer. Sim. Escolheu criar um projeto, usar isso para fazer o bem. Tanta gente tem heranças e não faz nada com essas heranças. E o Balsemão, olhem o que ele criou. Não é? O PSD, esses 3 fundadores, Magalhães Mota, Sá Carneiro e Pinto Balsemão, eram de classes altas, à altura que se era uma classe alta, mas muitos dos fundadores, dos primeiros militantes do PSD não eram. Eram pessoas que não tinham nada e passaram a ser empresários, passaram a ser trabalhadores. O PSD tem uma grande força laboral, operária também, na sua origem. Sim, não era um daí a haver dentro do PSD até não é um movimento, mas uma organização que é os Trabalhadores Social-Democratas. E portanto o que eu queria dizer é que, olhando para trás, e nós vemos no PSD como no PS, estou a falar do PSD,
olhando para trás e vemos aqueles 3 homens que fundaram o partido, isto de facto era um grande partido e surgiu como um grande partido e ainda o é, ainda há muitas pessoas capazes no PSD. Mas olhando para trás é um sentimento nostálgico muito forte, mas também de grande esperança no futuro, porque, ok, podemos ter a fação A, a fação B, a fação C, protagonistas mais capazes, menos capazes, mas o PSD tem esta origem e nunca vai deixar de a ter. Ainda tem esperança. E, portanto, tem uma origem muito bonita, e eu queria recuperar aqui uma origem do PSD, que é uma frase dita por Sá Carneiro no dia 19 de maio de 1979, portanto, num encerramento das autárquicas locais da área metropolitana de Lisboa, em Vila Franca de Xira. E era um encontro com jovens, e ele diz o seguinte: aos novos, também a maior parte das vezes atiram-se-lhes slogans em vez de se lhes dar casa, emprego, escola e informação. Muito atual. E eu acho extraordinário Sá Carneiro ter dito isto, e Montenegro, agora, enquanto Montenegro, que já foi eleições várias vezes, até porque apesar de europeias ou autárquicas não serem diretamente uma eleição de Montenegro, ele também vai a eleições, claro. E fora disso já foi 2 vezes legislativas, e como é extraordinário em que na grande maioria delas a imigração é um slogan aos jovens. E eu acho mesmo que, olhando para trás e vendo a quem construiu a democracia, e agora não particularizando em partidos, seja o PS, seja o PSD, que eram, e desde sempre, desde o início da democracia, que foram os partidos mais vocais ou com mais poder e as figuras mais centrais da nossa democracia, muito embora Álvaro Cunhal também tenha sido assim uma figura. Eu acho que estas figuras, não sei até que ponto é que estas figuras olhariam hoje, como é que elas olhariam hoje para as que estão atualmente a representar a nossa democracia. Como é que as pessoas que continuam esta construção contínua da democracia, porque a democracia é verdadeiramente uma construção contínua e hoje ainda estamos a construí-la, ou pelo menos a defendê-la e a colocar cada vez mais pedrinhas, e eu gostaria que as pedrinhas fossem de construção, claro, e não em afundar, mas olha, como é que será que estes líderes que falamos hoje, e portanto a fundação do PPD-PSD, a fundação do PS, como é que estas pessoas hoje olham para quem hoje faz política à base do eleitoralismo? Eu acho que, e agora passando para a nacionalidade, eu acho que olhando para aquilo que tem estado a ser feito com a lei da nacionalidade, se calhar olhariam com muita tristeza. Até porque até porque estes homens eram muito constitucionais. Muito até porque estes homens eram... muito obrigada. Até porque estes homens eram muito constitucionais. E olhando para aquilo que está a ser feito com a lei da nacionalidade e a forma como, e eu já disse isto a semana passada, como no dia 19 de junho são apresentados 2 diplomas, que são a Lei dos Estrangeiros e a Lei da Nacionalidade, apresentados e foram feitos com os pés, na verdade. Foram feitos com os pés. O Tribunal Constitucional veio já trazer aqui algumas notas em relação à Lei dos Estrangeiros, o que não significa, ou seja, não é assim tão incomum o Tribunal Constitucional vir dizer, bem, há aqui uma norma que não tem constitucionalidade, por favor, mudem. Não é assim tão incomum isto. Atenção, esse não é o meu ponto. O meu ponto é o PSD agora vir dizer... Pois, se calhar aquilo já não ia passar. Pois, nós até sabíamos que havia aqui uma norma que era da retroatividade. Sabíamos que isto nunca ia passar. Aliás, nós só fizemos isso que era para as pessoas não irem pedir a nacionalidade a correr. Quer dizer, como é que os fundadores da nossa Constituição, cada um deles à sua maneira, cada um deles puxando para o seu lado, com uns eu concordo, com outros não concordo tanto, mas cada um deles deu o seu cunho para construir a Constituição, e hoje as pessoas que estão a liderar estes partidos não estão a respeitar assim tanto esta Constituição. E não respeitam, não é no sentido de que não é um desrespeito grosseiro, como por exemplo o André Ventura e o Partido Chega tantas vezes faz, a dizer, tem que se mudar. Aliás, como a deputada, a ex-deputada do PAN, a atual deputada do PSD, veio criticar o Tribunal Constitucional e dizer, eles não estão a fazer, é um bocado aqui a dizer, eles estão a sair fora do seu lugar, o Tribunal Constitucional é político. Do Chega. Sim. Totalmente Chega. O que é que eu disse? PSD. Atualmente é assim, pois é que às tantas, sim, atualmente do Chega. Portanto, não estou a dizer que o PSD faz uma violação tão grosseira, não, é completamente separado. Mas eu acho é que em si mesmo, o facto de colocar uma norma num diploma e depois vir dizer, nós sabíamos que ela não ia passar, nós só a colocámos lá para travar um efeito. Quer dizer, não é esse o objetivo, não é essa a ferramenta. A democracia não está feita para... Há uma manipulação dos sistemas, dos institutos que estão criados na lei, que foram criados precisamente por essas pessoas, não só por essas, mas, ou seja, dessas pessoas estou a falar da entidade de quem criou a Constituição. Portanto, sim, eu acho que o PSD pode ter uma fundação com pessoas que podemos reconhecer-lhes muita democracia, mas ao dia de hoje discordo que a fundação do PSD se pudesse rever na atualidade do PSD. Zé Miguel, Posso... podes falar disto e depois também queria ouvir-te sobre a lei da nacionalidade. Eu estava com mais receio da afirmação do Sá Carneiro que a Joana tivesse ido buscar. Pensei que era aquelas em que ele dizia que tínhamos que caminhar para o socialismo e tal. Certo. Pronto. Porque também temos de situar historicamente as afirmações. É verdade.
A Constituição continua a caminhar para um socialismo, segundo o seu prefácio, não é? Sim, mas o preâmbulo não tem valor jurídico Pois não, eu sei o que eu estou qualquer. sempre a meramente dizer. Obrigada. Já falámos disso tantas Obrigada. vezes Já aqui, falámos sim. sempre assim, obrigado. Mas nós temos que ver que em 74 não havia problema de imigração. Quer dizer, havia de emigração. Exato. Muita gente saía à procura de melhores condições de vida. Portanto, nós não sabemos como é que Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Mário Soares, Álvaro Cunhal, Freitas do Amaral lidariam com o Mas problema o de ponto é imigração. a utilização do tema. Certo, De mas forma eleitoralista. eu não acho, passando essas considerações à frente, o eleitoralismo também não nasceu em 2025. Também é verdade. Não nasceu, é verdade. O eleitoralismo sempre aconteceu. Sim. E nós temos, eu tenho a melhor das impressões de todos estes líderes políticos que mencionei, aqueles da minha área política e os das outras áreas políticas, mas as leis também não eram aprovadas por unanimidade na altura. Portanto, também havia discussão, havia discórdia, havia leis mal feitas. A frase é sobre slogans, sobre tirar slogans à cara dos jovens. Havia leis bem feitas. Em vez de se dar casa, emprego, escola e informação. A Pronto, frase é ainda, sobre isto. enfim, quanto à casa, o governo já aprovou medidas sobre a habitação. Quanto à escola, o governo já aprovou medidas quanto Agora à vamos ver se dá educação. casas, efetivamente. Não vai dar casas, mas... Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: nunca na política tudo foi bem feito. Nem por estas pessoas fantásticas que nós estamos aqui a enaltecer, nem pelos líderes políticos atuais, que uns são melhores, outros são piores, e nós concordamos mais com uns do que com outros. Mas que são diferentes porque as exigências mediáticas são diferentes, porque as exigências políticas são também diferentes, porque as exigências económicas, as exigências do ritmo a que o mundo se move e não se movia na altura são muito diferentes, e portanto a utilização de outros meios políticos, não havia redes sociais na altura, não havia televisões na altura, ou havia muito poucas. E portanto, como é que... Mas concordas com colocar uma lei, com colocar uma norma dentro de uma lei, sabendo já desde o início que essa norma não vai passar e que mais à frente vão ter que atirar, com o propósito exclusivo das pessoas não poderem nacionalidade? Eu não sei o que é que estás a falar, da retroatividade. Da retroatividade? É o efeito... Nem ouvi essas declarações, estou a comentar sobre as tuas próprias declarações. A retroatividade é muito difícil de passar em qualquer situação. Há situações em que passa, mas há outras em que é proibida. Agora, eu sei que é óbvio que, por exemplo, quando temos notícias que um banco vai falir, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Vão ao banco buscar o dinheiro. E isso geralmente agrava a falência dos bancos ou apressa. Claro. Havia o risco de, com a alteração da lei da nacionalidade, que naturalmente não terá efeitos retroativos, houvesse uma corrida à AIMA para legalizar pedidos sobre uma legislação mais facilitadora do que aquela que vai ser empreendida agora. E eu acho muito bem que se tente contrariar esse efeito. Agora, se foi através da retroatividade, eu confesso que não havia essas afirmações e também não vou valorá-las. Mas toda a gente sabe que a retroatividade geralmente é proibida, constitucionalmente ou não, ou mesmo por lei ordinária, em legislação fiscal e outro tipo de legislação. Portanto, eu imagino que o que esteja correto. Foi António Rodrigues que disse. Ao deputado do PSD. Exatamente, que veio dizer exatamente isso. Não eu posso até ler as declarações dele, que ele disse. Poderia haver dúvidas, já tinha consciência de que podia haver dúvidas, a citação. Era importante que aparecesse na primeira proposta para tentar mitigar esse efeito de chamada. O efeito de chamada é isso, estás a dizer, as pessoas irem correr. Os pedidos essa aparecem. foi, também, assim, claro que podem ver sempre esta defesa de isto saiu mal a António Rodrigues, isto saiu-lhe mal. E personalizar só nele também e pode tentar acontecer. colocar do partido. Se foi essa a afirmação, acho que saiu mal, mas não analisei juridicamente a questão. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Sim, para fechar? Há slogans desde 76 que há slogans, há medidas eleitoralistas desde 76 ou 75, ou até antes. Mesmo até antes, exato, claro. Só que antes não havia eleições, portanto não havia eleitoralismo. Mas havia slogans, claro. A política nem sempre foi bem, nunca foi perfeita, hoje também não é. Mas o eleitoralismo é uma coisa, eu acho que é o tema do eleitoralismo. O eleitoralismo, claro, toda a gente quer dar. Ninguém quer dizer que vai baixar salários, ninguém quer dizer que vai aumentar impostos. E na altura também não se dizia. Como é óbvio, ninguém quer dizer isso, sobretudo em época de eleições, mesmo muito embora terão que o fazer em alguns momentos. Deixa só o Zé Miguel terminar, sim. Sim. Não, acho útil o input que a Joana está a dar. Mas não quer dizer que a política hoje seja pior do que era há uns anos. Eu acho que é pior, porque acho que houve uma série de efeitos que vieram piorá-la, mas não é por isto. Isto sempre existiu na política. E Sá Carneiro também disse coisas para agradar ao eleitorado, e o Mário Soares. O Mário Soares então disse várias. Mas isso não menoriza a qualidade dos políticos atuais. Há muito bons políticos atualmente. E eu acho que nos devemos focar na matriz de cada partido. A matriz de cada partido nunca sai do partido. Por muito que haja um enfant terrível que quer contrariar e quer ter uma facção dissidente dentro de um partido, a matriz está sempre lá, e a matriz, geralmente, tudo volta ao início e tudo volta àquilo que é certo. Que é a matriz do PSD, é esta. É aquela que Balsemão e Sá Carneiro e Marcelo Rebelo de Sousa e Magalhães Mota
a introduziram, e essa nunca vai desaparecer. E agora é a hora das recomendações. Zé Miguel, começo por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Bem, tendo em conta os acontecimentos desta semana e que temos assistido aqui também, eu vou recomendar as memórias de Francisco Pinto Balsemão, editadas em 2021. 900 e tal páginas. 1000 páginas. Quase Sim, 1000. A Joana trouxe os livros dela, eu não trouxe este, porque é um bocado pesado. Pesadíssimo, O mais engraçado, ele de certeza teria pano para mangas para mais 2 ou 3 mil sim, páginas. sim, sem dúvida. O mais engraçado é que, através de inteligência artificial, reconstituíram aquelas memórias em podcast com a voz do próprio Francisco Pinto Balsemão através de inteligência artificial. Acho que isso é muito Se chama interessante. também memórias ou não? Chama-se Por acaso memórias não sei. também. Boa, sim, também Eu não recomendo. consigo, desculpa, é que parece-me assim meio esquisito, estás a ver? De O quê? repente ver. Meio mórbido, opá, tipo, de repente há um podcast feito com a voz de uma pessoa que já nem sequer está cá, que Mas aquela já pessoa nem tinha sequer gravou. sido. Sim, sim. Bem, Ah. mas pá, isso assusta, mas um bocado velho Mas do ainda Restelo. bem que ficam, não é? Essa Essas coisa- coisas não, ainda bem que acho que ficam. ainda bem que ficam em livro, ainda bem que foi ele que as escreveu, maravilha. claro. Agora, AI, de repente entrar aqui e fazer dele uma pessoa Mas isso não foi também ele a era fazer. uma prova da excelência de Balsemão, que eu estava sei, sempre ele à quis- frente do seu tempo. Exatamente, isso é verdade, ele também Diziam agora nestas homenagens que ele tinha sido o primeiro a falar de inteligência artificial, é uns verdade, 50 isso anos. tem que se falar. espetacular. Agora, daí, eu acho que essas coisas. Mas o livro é ótimo. Sim, eu também li e também recomendo, Joana. Pronto, Obrigado, então, Samuel. o meu momento Marcelo, não é? É o nosso momento Marcelo. Sim. Vou recomendar. Quem está no Livro YouTube. do Marcelo Exatamente, Pois era, não, eu trouxe Marcelo só era dois. uma pilha. Dois do mesmo autor. Portanto, eu venho recomendar, sobretudo o autor, José Eduardo Agualusa. Já trouxe aqui livros dele. Um dos meus livros preferidos é O Vendedor de Passados. Eu também acho que pela forma. Eu até posso mostrar. Sim, quem está a ver no Ai, YouTube que consegue lindo, ver a muito capa. Marcelo. Pronto, O Vendedor de Passados é um dos meus livros preferidos. Eu acho que também tem um bocado a ver com a altura em que eu estava, da minha vida em que li, mas é muito. É ficção. E depois temos aqui O Paraíso e Outros Infernos, onde junta aqui alguns textos escritos entre 2013 e 2018. E eu acho muito interessante esta ideia de nós lermos um autor que não é só europeu. Que foi este foi o primeiro autor que eu li, já li há bastantes anos quando eu conheci este autor. Esta ideia de lermos pessoas que não são só da nossa zona geográfica. E eu acho que quando nós lemos pessoas que não são só da nossa zona geográfica, Ganhamos mundo também, não é? ganhamos um bocadinho de mundo e um outro ponto de vista sobre as coisas. E José Eduardo Agualusa tem aqui raízes ou ligações a Moçambique, a Angola e ao Brasil, também a Portugal e a Frankfurt, porque lá estudou. E eu acho que, neste especificamente, O Paraíso e Outros Infernos, neste período de 2013 a 2018, aconteceram questões políticas muito intensas e ele fala delas, coisa que eu acho extraordinário porque aqui não se falou assim tanto delas. Muito bem, obrigado, Joana. E eu agora vou recomendar um podcast também de Francisco Pinto Balsemão, que se chama Deixar o Mundo Melhor, feito no âmbito dos 50 anos do Expresso, onde o Dr. Balsemão entrevista 50 personalidades marcantes do nosso país, e temos pessoas como Marcelo Rebelo de Sousa, Leonor Beleza, Durão Barroso, Manuel Alegre, António Damasio, José Tolentino Mendonça, Simão de Oliveira, Rita Blanco, Vils, entre muitos outros, em que o entrevistador pergunta ao entrevistado, entre outras coisas, o que fizeram na sua vida para deixar o mundo melhor. Sobre o Dr. Balsemão não precisamos de enumerar os seus feitos e conquistas, muito já foi dito e foram feitas as merecidas homenagens, mas uma coisa temos a certeza, deixou certamente o mundo num lugar melhor. Muito bem, agora passamos para o tema das presidenciais, não é verdade? Sim, que já estão aí. Queres fazer as honras, é Posso fazer. Tivemos aqui uma notícia nos últimos dias que o Sim. PS anunciou José Luís Carneiro anunciou que vai apoiar António José Seguro. que era o que faria mais Oficialmente, sentido, certo? do Partido Socialista o Seguro vai ter o apoio formal do Partido Que Socialista. parece que foi tirado a ferros, ou não? Foi a E ideia, foi? a ideia com que fica, mas que não é bom ao fim para. de 4 E foi. meses, ao fim do ano, deixa-me só dar uma nota, ao fim de um ano, Sim, na verdade, ou seja, António José Seguro anuncia a sua candidatura há 4, 5 meses, não sei bem, talvez. se calhar mais até, não sei bem. Foi por isso. Mas ele é referido como possível candidato a Belém por Pedro Nuno Santos em outubro do ano passado. Há um ano, aliás, o próprio António José Seguro, diz que foi ouvir essa declaração de Que o Pedro Nuno fez. Santos que o fez realmente pensar Ok. nisto com outros olhos. Mas curiosamente, Pedro Nuno Santos em março dizia que António Vitorino é que era o melhor candidato para o Pois, PS. Queria baralhar ainda mais as O coisas. PS sim. tem tido, é curioso, porque desde 2005 que Pois é tem, isso. que tem estes problemas nas presidenciais. Uhum. Não sei se será tem demasiados bons quadros, porque todos querem ser Presidente da Antes fosse. República. Sim. Já em 2005, Mário Soares e Manuel Alegre concorreram. Já não me recordo, acho que o PS apoiou formalmente Manuel Alegre, mas houve ali uma grande divisão. Depois, quando foi a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, também Sampaio da Nova e Maria de Belém disputaram mesmo a área política. Não apoiaram ninguém, não é? E Nessa- o PS escolheu não apoiar ninguém, que a meu ver é um erro. E há mas 5 anos mas é igual. sempre. Há Mas 50 apoiou Marcelo Rebelo de Sousa, basicamente, mas não oficialmente. Não é? sim. Tinha a Ana tinha a Ana Gomes, Gomes, mas que não apoiaram. Sim. Mas eu acho que é sempre muito difícil
imagina, qualquer partido sofreria disto. O PSD não teve isto, se calhar por sorte, porque nunca ninguém se lembrou de concorrer em simultâneo com outro candidato. Mas é muito difícil teres este dilema, mas eu apoio aquele ou apoio este. Se apoio este, perco uma parte do partido, se apoio outro, perco a outra parte do Mas partido. até agora não tínhamos nenhum candidato sem ser António José Seguro. Não tínhamos. Houve muito tempo aquela disputa mastigar, Vitorino contra Seguro, mas Vitorino depois saiu. Este mastigar com a ausência do apoio do PS, muito se disse que até que ponto é que não seria o PS a tentar ver se alguém mais chegava à frente antes de fazer o não tenho apoio. dúvidas. Eu acho que José Luís Carneiro é mais próximo de Seguro do que Pedro Nuno Santos era, portanto isso também deve ter ajudado. Mas eu vi um mas artigo... dentro do PS aquilo foi... Sim, eu li um artigo há dias, não sei se foi aqui do Observador, mas logo até que foi, que as guerras entre António Costa e António José Seguro já vêm desde o fim dos anos 90 e, portanto, o partido sempre esteve muito dividido entre os dois, porque os dois sempre foram os prediletos, ou seja, os predestinados dentro do partido. Seguro ia chegar a grandes voos, António Costa também. E parece que essa tensão continua a passar destes anos todos. Mas assim, ou seja, eu iria dizer isso, posso só... Não, força. Porque vem a propósito. Essa grande... Portanto, há uma grande cisão dentro do PS em relação a António José Seguro, na altura do Acordo da Salvação Nacional, na altura Cavaco Silva era Presidente da República. 2013. Na altura da Troika, portanto, tínhamos o PSD a governar, com Pedro Passos Coelho. Havia uma tentativa de fazer um acordo entre o PSD e da PAF, que estava à frente, entre o PSD e CDS, que já estavam em coligação no governo, e com o PS para aplicar as medidas da Troika, porque vivíamos um tempo de austeridade muito severo. E António José Seguro estava disponível para negociar. E, portanto, e depois disso... negociou e depois não aconteceu. E, pronto. E na altura o PS houve uma grande zanga na esquerda sobre isso. Foi essa a razão? À esquerda. Sim, ou seja, porque houve uma aproximação de António José Seguro ao PSD, ao CDS, portanto não nos podemos esquecer que o CDS também estava lá, portanto a coisa fica um bocadinho diferente. Mas era um bocado com o intuito do bem nacional, não é? Nessa altura. Sim, num período de exceção. Bom, se olharmos para... Marcelo Rebelo de Sousa também se fartou de aprovar orçamentos do PS. Só dessa maneira, sim, mas depois... ou seja, eu acho que se nós olharmos pela rama, pode ser essa a leitura que temos até pelo ambiente político onde nós estamos neste momento. Porque neste momento o que nós queremos é que eles se entendam. Então olhamos para trás e olhamos para 2013 e pensamos, então não estavam a entender-se. Eu acho que nós temos que olhar, esse é o perigo quando nós olhamos para a história política, seja ela mais próxima ou mais longínqua, que é olharmos para a história política aos olhos daquilo que nós vivemos hoje e daquilo que nós quereríamos hoje. Pronto, eu acho que quem quiser dedicar-se um bocadinho a olhar para aquilo para o estado em que estava o país e para aquilo que era o acordo e para os benefícios que António José Seguro ia ter, se calhar poderá ver e perceber, se calhar, os argumentos que algumas pessoas tinham contra, e muita gente tinha contra António José Seguro. Aliás, de tal ordem que quando surge a candidatura de António José Seguro, nós tivemos a Augusto Santos Silva a dizer que não cumpre os requisitos mínimos. Ele também queria muito avançar, António. Eu não sei se ele queria avançar ou se não queria que António José Seguro fosse o candidato do PS. E eu acho que tem a ver com esta herança e o papel que António José Seguro foi tendo do PS. Com isto eu não estou a dizer continua que sou a ter favor ou contra. muitos anticorpos no PS. Eu acho que tem anticorpos no PS. Ou seja, com isto eu não estou a dizer que sou a favor ou sou contra António José Seguro, sobretudo estou à espera. Ou seja, em relação a António José Seguro, eu estou à espera da campanha. Estou à espera da campanha, gostei muito da entrevista que ele deu na SIC Notícias a Cláudia de Sousa, aliás na SIC, depois continua na SIC Notícias, gostei muito na segunda-feira, portanto, gostei de o ouvir, gostei das coisas que ele disse, algumas coisas demasiado políticas para mim, mas demasiado políticas, demasiado figura política. Houve uma frase até que ele disse que eu queria trazer. Eu acho que isso é apenas o discurso que de António José Seguro. Dizer, como é que foi que ele disse? É que nós não estamos habituados a António José Seguro, ele teve 10 anos fora, não é? Por causa disto, foi desde 2013. Ele diz, eu não pergunto às pessoas de onde vêm, eu pergunto para onde querem ir. Portanto, ele sacou assim uma frase destas e ele tinha coisas muito bem preparadas, frases feitas. Mas faz parte também, mas tirando isto, faz parte, e tirando isto, eu acho que eu gostei de ouvir falar, gostei do posicionamento dele no que diz respeito ao papel do Presidente da República, a não ser um Primeiro-Ministro sombra, à separação de poderes, e eu eu respeito mesmo a Constituição e a separação de poderes, acho que é mesmo fundamental. Portanto, eu gostei dessa parte de ser multipartidário, portanto, a ideia de que superpartidário foi isso que ele disse 3 vezes, portanto, era o soundbite dele, era o soundbite dele a querer que ficasse, sou superpartidário. Portanto, esta ideia de que não é o PS que vai, ou seja, se ganhar António José Seguro, não é o PS que vai para a Presidência da República, é António José Seguro. Gostei muito de ouvir. Portanto, estou à espera. No entanto, acho que é importante nós também não dizermos só o PS é que estava errado por ele ser afastado durante 10 anos, ou não, António José Seguro é que estava errado. Acho que é importante nós olharmos à luz daquilo que estava a acontecer em 2013. António Costa
tirou a José Seguro do lugar e esteve 8 anos no governo. Portanto, mal seguramente não fez na perspectiva de ganhos eleitorais do PS. Mas vejo o António José Seguro, dizem que é o socialista que a direita gosta, não é? E por sinal eu até gosto do António José Seguro. Claro. Portanto, está comprovado. Quando a direita gosta, candidato real Acho que é um a candidato passar à moderado, segunda acho que é um volta? candidato moderado, com algum arcabouço também intelectual e institucional. E é isso que pode Acho ir que tem buscar um votos discurso à direita, não é? Também Sim, ao centro tem e um à discurso direita. muito vago para o meu gosto. Ok, É um discurso muito vazio, muito Mas qual deles não tem? de lugares comuns. Também é verdade. Podemos Sim. dizer Marcos isso. Mendes também Sim, tem. mas apesar de tudo, Marcos Mendes tem anos e anos de opinião concreta Ok. sobre todos os Exato, assuntos. podemos ir Ok, mas buscar. agora está a tentar... António José Seguro vem aqui com um discurso muito senatorial, porque é a imagem que ele também quer passar, de que Exatamente. está fora da política, partidos. dos partidos e está Que assim. hoje em dia isso é um Eu ponto a aprecio- favor, não é? eu O BML está a aprecio esse aproveitar perfil. isso também. Eu aprecio esse perfil, só de deixar que em 2013 António José Seguro negociou mesmo um acordo na altura para reduzir o IRC com o governo de Passos Coelho, que António Costa depois rasgou e aumentou o IRC, mas eu acho que nunca houve uma altura em que fosse tão necessário entendermos como em 2013 ou 2011, 2012. Foi talvez o pior período que a nossa democracia viveu desde que eu me lembro e sou vivo e tenho consciência. Sim. Não, quer dizer, nós tivemos uma pandemia onde se não tivéssemos entendido, e aí eu dou uma salva de palmas a Rui Rio, que decidiu não fazer Certo, mas oposição porque decidiu que aquilo que era mais importante era nós quando temos uma Certo, mas pandemia. na Troika estivemos a 2 meses não ter dinheiro para pagar salários, Exato. pensões, funcionários Vamos públicos, ter que avançar. infraestruturas de Bem, Estado. mas ou seja, eu acho que não é só 2013, acho que nós fomos tendo alguns momentos da nossa história, nomeadamente agora também, com a extrema-direita a subir, também acho que era preciso entender, isso também não estão a fazer. Mas eu acho que desculpa. é valorizar um líder que abdica um bocadinho de ganhos eleitorais pessoais para o bem Muito do bem. país. Eu acho que isso é sempre valorizar. Avancemos agora para duas tragédias que aconteceram esta semana, não é, Joana? Conta-nos. Portanto, nós Queres tivemos... falar, não sei se vais falar das duas. Nós tivemos a tragédia de uma vereadora em Vagos que foi morta. Alegadamente pelo filho. Ou seja, não é? foi morta. O que sabemos é que foi morta com um tiro. Agora, quem é que deu o tiro e a principal suspeita recai sobre o filho. 14 Foi anos. utilizada de 14 anos. Tivemos os números dos filhos que agridem progenitores tem estado a crescer. A criminalidade, tal como o Razi nos mostrou no início deste ano, no primeiro trimestre deste ano, a criminalidade nos jovens tem vindo a aumentar, nomeadamente a criminalidade organizada em grupos, não é organizada, de repente tem aí um gangue. Quer dizer, são, mas informais, ou seja, grupos de jovens que fazem, portanto, o crime que é praticado por mais do que uma pessoa em grupo. De jovens, também temos aqui uma disrupção na sexualidade e jovens de 12 anos que estão até já a iniciar grupos de online com pornografia. Portanto, eu acho é que neste assunto, O que é que se anda a passar? ainda não sabendo muito bem o que é que Exato, aconteceu não em sabemos, Vagos, sim. porque ainda não se sabe, houve o primeiro interrogatório do filho, portanto agora temos que deixar a justiça avançar para perceber Claro. o que é que aconteceu. Eu acho é que, dado os números que temos tido, e dado as notícias que vamos tendo tido, tivemos uma outra notícia, se quiserem dar-me aqui um auxílio, de uma filha Foi do José Manuel Anjos. Sim. exatamente, a filha que agride o pai, ou que alegadamente agride o pai, e que o deixa em estado grave, com um crime assim um bocadinho mórbido, Sim, que sim. atingiu-lhe os olhos. E, portanto, eu acho que se calhar os nossos políticos deviam começar a recentrar um bocadinho o discurso no que diz respeito à insegurança, naquilo que realmente está a causar insegurança. E agora eu não vou disparar ataques políticos tipo o PSD ou o PS, não, porque acho que são todos. No sentido em que, porque se um puxa o tema da insegurança de uma maneira, os outros vão atrás para tentar esclarecer que aquele não é o motivo pelo qual devemos falar de insegurança. Eu acho que se calhar deviam realmente focar-se no que tem estado a causar insegurança. E eu acho que os jovens, a longo prazo, se ninguém põe os olhos nisto, ou seja, se calhar parece um bocadinho velha a falar sobre isto desta maneira, mas os olhos em estamos a ter números de violência sexual a aumentar, estamos a ter números de violência contra progenitores a aumentar, portanto, se calhar paramos um bocadinho e pensamos, ok, o que é que se está a passar e o que é que nós podemos fazer em relação a isto? Temos a adição dos jovens no que diz respeito ao jogo online a aumentar, portanto, tudo isto parecem que são coisas um bocadinho isoladas, mas se nós conjugarmos isto tudo, isto vai tudo implicar ao mesmo sítio e vai tudo implicar aos estímulos, ao desenvolvimento de uma fase da primeira infância até à adolescência. Estás a dizer, essa aos fase 12 adulta. anos, um rapaz a ver Portanto, pornografia não é. Exatamente, não é e a criar um recomendável. grupo de pornografia quando na lei portuguesa o consentimento só é válido a partir dos 14 anos. Portanto, aos 12 anos a lei portuguesa prevê que uma criança, ou jovem ou pré-adolescente, como queira chamar,
não tem maturidade suficiente para formular o consentimento para um ato sexual, mas então tem maturidade suficiente para criar um grupo. Nós estamos um bocadinho descompassados com aquilo que é a realidade atual dos jovens e estamos a deixar um bocadinho à deriva, sem se calhar conectarmos os pontos e percebermos, seja no jogo online, seja no aumento de criminalidade sexual, seja, não sei, porque não há muito bem dados estudos sobre isto, mas até que ponto é que a relação entre jovens e progenitores está a alterar-se ou não, se calhar devíamos estudar sobre isto e perceber se estas 3 coisas enraizam ou não no meio digital e até que ponto é que Portugal tem estado a ser inativo no que diz respeito à regulamentação. Zé Miguel, não sei se queres falar sobre isto ou se podemos aligerar o tema agora com as eleições do Benfica, não é? Sim. Que são amanhã sábado, nós estamos a gravar isto à sexta-feira. Tenho aqui uma benfiquista fervorosa e um sportinguista ferranho. Por isso começo pela Joana. A Joana é sócia. O que dizem dos sportinguistas, não sabem? O quê? Ele é que está de fato, não sou eu. Exato. Está certo então. Está certo, o preconceito dos sportinguistas. Conta-me, Joana, tu sócia, o que é que vais fazer amanhã? Eu sócio, o que é que vou fazer amanhã? Bom, não sei bem o que é que vou fazer amanhã ainda, estou dividida. Tiveste a ver as 4 horas de debate ontem na Benfica TV? Não, eu vou-te explicar. A lei portuguesa, eu vou explicar. Os políticos portugueses dão muitas eleições, dão muitas campanhas, dão muitos debates. Eu passo tanto tempo a ver debate, eu não vi debate. 4 horas, ninguém viu. Mas eu ainda vou ver uns highlights antes de votar amanhã. Portanto, eu ainda vou ver uns highlights. Agora, eu não sou, isto não é muito, eu sinto que para estar aqui a falar sobre o eu voto e de repente às vezes Benfica tenho de dar a indicação errada às pessoas, mas como já alguém disse muito bem, futebol é a coisa mais importante das menos importantes e portanto eu acho que aqui podemos aligerar a brincadeira, claro ainda que mexa muito dinheiro estas eleições são muito políticas também. Mas não precisas dizer em quem é que vais votar, só queria uma... Noronha e o outro senhor que eu agora, esperem lá, João Diogo Manteigas. A Manteigas, exatamente. Pronto, estou entre o Manteigas e o Noronha. E porquê? Porque o Manteigas, a minha ideia, faz-me corrigir se eu estiver errada, porque tens um podcast, ele tem um podcast. Exato, na bola sobre isto e já entrevistou ambos. Portanto, como é que se chama, Zé Miguel? O Noronha Lopes ainda não entrevistei, só o Luís Filipe Vieira e João Diogo Manteigas. Chama-se 90+3. 90+3, então, aqui a minha opinião, eu sou entre os dois. Mas tem que ser rápido para ouvir o Zé Miguel. Estou entre os dois só. Então, o que é que eu acho dos candidatos? Vais dizer se eu estou certo ou não. A minha percepção... Eu sou sportinguista, não sei se tudo bem, não. Minha percepção... És um rapaz atento. És da área. Eu, enquanto eleitorado apenas e só, estou só aqui muito de fora a ver, eu acho que o Noronha é o candidato do sistema que tem grandes apoios, não é? Ricardo Araújo Pereira tem assim uma estrutura a apoiá-lo, é o do sistema, pronto. E eu acho, mais velho, assim, mais cá do sítio. Eu acho que Manteigas é o mais miúdo, assim, mais novo, vai 20 anos mais novo, não sei. Mais irreverente. Portanto, eu quando sou mais nova, eu fico logo, o meu olho vai logo para ali. Pronto. Mas homens e mulheres, no sentido em que em qualquer eleição, quando são novos, eu gosto sempre de dar essa oportunidade. Mas, para além disso, também demonstra uma capacidade técnica, não é? Portanto, ele demonstra um bocadinho mais de capacidade técnica do que se calhar Noronha. Noronha é mais de relações públicas da coisa e está mais dentro do sistema, nas suas relações e no seu apoio público. A Manteigas, se calhar é o que vai pôr isto a direito. Portanto, eu estou mais inclinada para Manteigas. Zé Miguel, tu como sportinguista, agora tiras a parte do sportinguista. Sim, agora vou falar como se fosse Benfica. Que é uma coisa que custa muito imaginar, mas que eu vou tentar fazer. Mas não faz mal, tenta fazer este episódio vai ser ótimo. Não, em quem é que votarias? Em primeiro lugar, tenho imenso respeito pela instituição que é o Benfica, porque não há futebol português sem o Benfica, também não há sem o Sporting, sem o Porto. E portanto, querendo o melhor para o futebol português, porque é em última instância o que devemos querer nós adeptos de futebol. Se eu fosse benfiquista, também teria esta indecisão. Se bem que eu vejo em Noronha Lopes mais uma figura um pouco senador, uma figura mais paternal, e parece-me que está-se a rodear de uma equipa interessante. E que tem muita experiência de gestão. Muita experiência de gestão, que já esteve no Benfica, foi vice-presidente de Manuel Vilarinha em 2001, 2000. E tem já um conhecimento. Primeiro, alegadamente é um bom gestor, já teve algumas empresas. Não obstante aquela conversa das dívidas que agora surgiram, mas que acho que isso é lamentável também. Mas acho que é uma figura mais uma figura, mas que se tem de saber rodear, e parece-me que o está a fazer de pessoas muito capazes, para cada uma para as suas áreas. E parece-me que tem um discurso muito positivo, embora equipar um bocadinho de António José Seguro. É muito um discurso. Adoro a ponte entre é muito política. Um discurso. Qual é que é o projeto esportivo? O projeto esportivo é ganhar. Isto não é um projeto esportivo, isto é a consequência de um projeto esportivo. O João Diogo Manteigas, eu acho que é exatamente como disse a Joana, um bocadinho mais irreverente, mais de língua afiada, mais acutilante, mas eu já o entrevistei, eu e os meus colegas no podcast. A impressão que dá é, nós perguntamos uma coisa ao João Diogo Manteigas e ele tem todo um leque de respostas para dar. Ou seja, não há uma pergunta que ele não responda, tem um domínio técnico muito, muito interessante sobre qualquer matéria, porque ele também é advogado de direito do desporto há mais de 20 anos, julgo eu, e tem um conhecimento técnico muito profundo das questões. Mas eu acho que qualquer um deles era uma boa oportunidade para o Benfica, para o futebol português.
Talvez Noronha tenha aqui um ascendente mais mediático, mas acho que João Diogo Manteigas é um sério candidato e eu estaria muito indeciso. Não sei concretamente em quem é que votaria. E achas que para a semana vamos estar a falar da segunda volta ou já de um novo Vamos presidente? estar a falar da segunda volta. Ai, seguramente. Vamos ficar Eu mesmo não vi o debate e ando um bocadinho a Mas pensar vais nas votar, não é, eleições. Joana? Vou votar, vou ver o debate. Eu vou Sim, ver, pelo menos, fazes bem. vou dedicar 2 horas da minha vida a ver highlights do debate. 4 não dedico. Sim, vamos aguardar. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz e José Miguel Saraiva. Voltamos na próxima sexta, mas estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.